Olá, jovens! Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Bari Honesto, o canal em que a cirurgia bariátrica é tratada com honestidade. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu sei que preocupa boa parte dos pacientes que vão se submeter às nossas operações para o tratamento da obesidade, que é a possibilidade do desenvolvimento de pedras na vesícula no pós-operatório da cirurgia bariátrica. Realmente é um evento que, embora digam que acontece com todo mundo que opera, essa não é uma verdade, embora seja bastante frequente. A gente sabe que a ocorrência de pedras na vesícula no pós-operatório da bariátrica, ela pode acontecer em torno de 30 a 40% dos pacientes que operam. Então é um percentual realmente elevado e a gente precisa realmente dedicar atenção a esse tema porque ele é muito relevante. A gente sabe que a presença de pedras na vesícula ela pode desencadear alguns sintomas e até complicações. Por isso que nós precisamos estar realmente atentos a esse tema e jamais negligenciá-lo. Mas a gente também não pode dizer que todo mundo que se submete à bariátrica vai desenvolver essa situação. Por que que essas pedrinhas se formam no pós-operatório? É interessante a gente dizer que isso não é uma consequência direta da cirurgia. É muito importante a gente falar isso. Mas ela pode acontecer em quaisquer situações em que nós tenhamos uma grande variação de peso. É por isso que a pessoa que tem obesidade normalmente, ela tem um risco maior de já se apresentar para nós quando chega ao consultório com essa situação, com a presença dessas pedras. Porque normalmente é um paciente que já passou por grandes variações de peso. É um paciente que teve ganhos significativos de peso, com perdas significativas de peso, e esses movimentos aí na balança de ganhos e perdas acabam aumentando a chance do desenvolvimento dessa condição. E por que é que isso acontece? Porque essa variação de peso leva a uma modificação, pode levar a uma modificação na composição e no fluxo da bile. Para quem não lembra, a bile é aquela substância que o nosso fígado produz que auxilia, entre outras coisas, no processo de digestão de gordura da alimentação e que fica armazenada dentro da vesícula. Então, esse fluxo e composição, concentração dessa bile variam nesse contexto aí de variações significativas de peso e acaba ocorrendo, por causa dessas mudanças no conteúdo da vesícula, na bile, uma chance maior de a gente ter o desenvolvimento dessas pedras. E aí a gente acaba tendo que lidar com essa situação frequentemente no pós-operatório das nossas operações. Detalhe importante é que nós já sabendo desse risco, nós já procuramos nos antecipar a esse problema, para que ele não venha a se tornar um problema. Então, no pós-operatório de toda cirurgia bariátrica que a gente faz, principalmente durante o período em que vocês experimentam perdas de peso maiores, mais significativas, nós monitoramos por meio de um exame simples, que é uma ultrassonografia de abdômen, se está ocorrendo ou não a formação dessas pedras. Então, nós submetemos o nosso paciente à cirurgia, e aí, quando o nosso paciente completa 3 meses de pós-operatório, ou então a gente pode fazer essa investigação antes, caso surjam sintomas compatíveis com a presença dessas pedras, nós solicitamos uma ultrassonografia de abdômen, usualmente com 3 meses de cirurgia, porque muitas vezes, no contexto de uma perda de peso mais significativa, é muito comum a gente observar que já aparece na vesícula, dentro da vesícula do paciente, uma condição que antecede a formação dessas pedras, uma condição chamada de lama biliar. Lama biliar. É como se fosse um engrossamento dessa bile que a vesícula armazena, um espessamento desse conteúdo, que é uma situação que antecede a formação das pedras. Então, no nosso monitoramento, quando a gente flagra essa situação, a gente já inicia um tratamento que tem o objetivo de prevenir que ocorra a progressão dessa
do desenvolvimento, a progressão, a transformação dessa lama biliar, dessa bile mais espessa, em pedras, utilizando uma medicação, uma dose específica, chamada de ácido ursodesoxicólico, que é uma medicação que nós conhecemos pelo nome comercial de Ursacol. Por um lado, existem na verdade duas possibilidades. De já nessa avaliação inicial com 3 meses a gente já ter pedras bem formadas, e numa situação dessa, em que nós temos pedras bem formadas, essa medicação ela não funciona, ela não vai dissolver essas pedras, ela é utilizada para prevenir que haja o desenvolvimento das pedras a partir da lama biliar. Então, uma vez que eu tenho pedras já formadas, a medicação não vai fazer efeito. O Ursacol, o ácido ursodesoxicólico, não vai fazer efeito. E aí, o que é que nós podemos fazer? E além disso, existe uma outra situação. A gente sabe que toda medicação que nós utilizamos, ela depende muito de uma resposta individual que vocês possam ter. E aí, às vezes, a gente pode ter situações em que a medicação, o ácido ursodesoxicólico, ele simplesmente não vai funcionar. Não vai prevenir a progressão dessa situação de lama biliar para o desenvolvimento das pedras. E aí o que vai acontecer é que nós vamos ter que lidar com elas. E aí o que é que a gente faz quando o nosso paciente tem pedras na vesícula formadas? E aí essa situação de conduta diante desse problema independe, certo? De o paciente ter sido submetido previamente à bariátrica ou não. A partir de agora a gente fala da conduta, uma vez que essas pedras na vesícula elas surgem. Então é importante a gente colocar para vocês o seguinte, que não necessariamente a formação dessas pedras, das pedras já formadas, agora eu não estou falando mais de lama biliar, ela vai necessariamente indicar de cara uma cirurgia. A cirurgia ela só está formalmente indicada, ou seja, eu, cirurgião, só posso chegar para o meu paciente e dizer, você tem que operar essa vesícula para remover essa vesícula. Entendam isso. O tratamento das pedras na vesícula é feito com a remoção do órgão. Tá? Vou já explicar por que a gente remove o órgão e não preserva as pedras. Não remove as pedras e preserva o órgão. Quando é que eu, cirurgião, tenho que indicar formalmente esse procedimento? É quando eu tenho um paciente que me mostra uma ultrassonografia com essas pedras presentes e eu tenho sintomas, esse paciente apresentando sintomas compatíveis com a presença dessas pedras. Normalmente o sintoma clássico, característico, é uma dor abdominal de forte intensidade que aparece na região superior do abdômen, predominantemente no lado direito, no lado superior direito do abdômen, que tem uma resposta, uma referência muito significativa na região das costas, no dorso, e que tem uma associação marcada com náuseas e vômitos. Então o paciente enjoa e nauseia bastante. Mas os sintomas podem ser bem mais sutis, eles podem se apresentar, por exemplo, na forma de uma gastrite com enjoos associados, ou somente com os enjoos isolados. Então a gente costuma dizer que existe um espectro de apresentação clínica das pedras na vesícula, que pode variar desde esses sintomas mais brandos até o surgimento realmente do sintoma típico, do sintoma característico, que é essa dor mais intensa. Então essa é a situação em que eu, cirurgião, preciso dizer, você tem que retirar essas pedras. Só que existe, e é o que acontece na maioria dos pacientes que nós avaliamos, felizmente, no pós-operatório da bariátrica, porque nós conseguimos dar esse diagnóstico de forma muito precoce, quando nós fazemos essa vigilância ativa. Então, quando nós flagramos a presença dessas pedras, a gente as flagra numa situação em que o meu paciente está assintomático, ele não está tendo sintoma nenhum. Então, numa situação dessa, eu, cirurgião, não posso chegar para o meu paciente e dizer, você, embora não esteja sentindo nada, nós precisamos tirar sua vesícula para prevenir que os sintomas apareçam. Por que eu não posso dizer isso? Porque existe uma possibilidade de você passar a vida inteira, se você desenvolver essas pedras com elas na sua vesícula, e você não ter sintoma nenhum e não ter nenhum problema em consequência delas.
Então a gente não tem essa indicação formal. Agora, eu também não posso garantir que isso não vai acontecer, que os sintomas não vão aparecer. Então, nessa situação em que nós temos a formação das pedras e o paciente não tem sintomas, nós procuramos esclarecer o que é que pode acontecer, quais são as complicações que podem acontecer, como inflamação da vesícula e pancreatite aguda, em decorrência da presença das pedras, e aí nós tomamos essa decisão com o nosso paciente em conjunto. Para aqueles que têm uma preocupação maior com relação a procedimentos cirúrgicos, ou então têm riscos cirúrgicos maiores, que isso pode acontecer também, nós podemos adotar essa conduta mais chamada conservadora. Ou seja, nós optamos por simplesmente observar e acompanhar esse paciente, e caso os sintomas se desenvolvam, nós propomos a intervenção. Mas também temos aqueles pacientes que, por questões pessoais, às vezes até de experiências familiares prévias, muito ruins com essa condição das pedras na vesícula, eles optam por fazer a cirurgia mesmo que não estejam com sintomas. Basicamente o que eles dizem é: eu prefiro me submeter a essa cirurgia programada, me organizando, me preparando direitinho, a fazê-la numa situação em que eu possa estar diante de uma situação desconfortável para poder fazer, para precisar fazer essa cirurgia. Então a pessoa prefere fazer de forma preventiva. E nós, cirurgiões, respeitamos muito essa decisão também. A gente precisa respeitar bastante a autonomia de vocês, pacientes, e nós, quando é o desejo de vocês, procuramos atender e fazer o procedimento, fazer a operação. E aí eu faço algumas considerações sobre essa questão da cirurgia feita de forma preventiva. Porque nós temos algumas situações pessoais de pacientes que justificam realmente a realização aí da operação sem que os sintomas estejam aparecendo. Por exemplo, uma pessoa que mora num ambiente, num local remoto, com dificuldade para uma assistência médica especializada, seria uma indicação de fazer a cirurgia de forma preventiva. Uma pessoa que está programando uma viagem em que ela vai passar muito tempo fora, longe de assistência médica especializada no local onde ela mora, também seria um caso a se considerar. E eu sempre digo para os pacientes que a gente não sabe em que momento essa situação da crise da vesícula ela vai aparecer. Então ela pode aparecer numa situação de transtorno para o nosso paciente. Por exemplo, no meio de uma viagem, como a gente já citou aqui, ou então quando a pessoa está lá se preparando para um evento importante na família, entre os amigos, um evento social importante, um concurso, enfim. E aí ela pode ter um prejuízo importante por causa de uma crise dessa. Então eu sempre dou esse exemplo, que se é sua opção se submeter à cirurgia de forma preventiva, isso é perfeitamente possível. E por que é que a gente tem essa tendência? Por que é que a gente pode optar por fazer isso? Simplesmente porque hoje a forma como nós fazemos a cirurgia, ela é bem menos traumática, bem menos impactante para o organismo do nosso paciente do que era, por exemplo, há 40 anos, 30, 40 anos, quando as cirurgias eram todas feitas por via aberta, em que se fazia um corte muito grande na região superior direita do abdômen, e a própria cirurgia causava um trauma significativo para o organismo, demandava um tempo de recuperação muito prolongado, de forma que nós só indicávamos na época da cirurgia feita por via aberta quando o paciente ou tinha complicações em decorrência da presença das pedras na vesícula, aí a vesícula inflamada, então um episódio de pancreatite, ou então quando o paciente tinha sintomas recorrentes e já estava tendo dificuldade de controlar esses sintomas com as medicações. Então aí numa situação dessa justificava esse trauma para o organismo a que o paciente era submetido. Só que hoje, com o advento da cirurgia por laparoscopia, o que nós sabemos é que o trauma para o organismo é bem menor, porque a cirurgia é feita por incisões muito pequenas.
A recuperação pós-operatória é bem mais rápida e o tempo de internação hospitalar também é muito curto. A tendência do paciente receber alta, às vezes no mesmo dia em que ele faz a cirurgia, ou então no máximo com 24 horas. Por isso que nós consideramos, nessa situação do paciente hoje sem sintomas, de submeter à cirurgia. Mas lembrando sempre que essa é uma avaliação individual, é uma conduta individual. E para a gente terminar, uma informação importante. Lembrem do que eu falei no início do nosso vídeo. As pedras na vesícula, a formação delas não são uma exclusividade do paciente que se submete à bariátrica. Elas podem acontecer em qualquer situação em que nós tenhamos uma perda de peso significativa. Então, qualquer situação em que nós tenhamos perda de peso importante, ou um ganho de peso importante, perda de muitos quilos, ou um ganho de muitos quilos, nós temos a chance dessas pedras aparecerem. Por que eu estou dizendo isso? Porque é bem possível que nós, cirurgiões do aparelho digestivo, nos próximos anos, tenhamos que lidar com um aumento na ocorrência do desenvolvimento dessas pedras, devido ao uso das novas medicações mais eficientes, mais eficazes para o tratamento da obesidade. Então nós temos hoje, chegando ao mercado, medicações que têm levado os pacientes a terem perdas rápidas, perdas agudas, ao longo de alguns meses, que são comparáveis às perdas que nós observamos nos pacientes que se submetem à bariátrica. Então, com isso, a gente tem um risco, mesmo sem a cirurgia bariátrica, do desenvolvimento dessas pedras na vesícula. Por isso que é muito importante que o paciente que se submete ao tratamento com as novas medicações mais eficazes para a obesidade, ele precisa se manter em acompanhamento médico. Porque o acompanhamento médico é que vai garantir que esse problema seja identificado e manejado precocemente. Percebam que se a gente identifica precocemente, por exemplo, a lama biliar, sobre a qual eu falei no início, nós temos uma chance muito grande de conseguir, com o uso de medicações associadas, prevenir a formação dessas pedras. Agora, isso só vai ser possível se você estiver sendo acompanhado ou acompanhada por um médico que tenha experiência com o tratamento da obesidade. Essa é a grande recomendação. Então, lembrando que essas pedras elas podem aparecer no contexto de pós-operatório de cirurgia bariátrica, também no contexto de qualquer tratamento eficaz para emagrecer, mas elas podem ser, esse problema ele pode ser tranquilamente manejado de forma sossegada, sem estresses, desde que o paciente se mantenha em acompanhamento regular. Se você gostou desse vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal, encaminha para uma pessoa que você acha que vai se beneficiar dessa informação, ativa aí o sininho do nosso YouTube para que você possa continuar recebendo notificações aí dos conteúdos que a gente publica ao longo das semanas. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo do Bariônesta.